Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um domingo, programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, na companhia do meu amigo Luciano Clay Filho, historiador, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará e autor da biografia Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Sempre, aos domingos, a gente está aqui explorando a vida, a obra, o trabalho de Dr. Bezerra de Menezes. E hoje a gente vai ver alguns assuntos deveras interessantes, né, no contexto do mundo e do Brasil, para a gente compreender mais ainda Dr. Bezerra. Luciano Clay Filho, tudo bom, meu amigo? Como é que você está? Tudo, querido. Tudo em paz, meu bom irmão. Graças a Deus. Prazer sempre revê-lo nessas nossas reuniões, que é, na verdade, um bate-papo semanal. Luciano, sem entrar em detalhes, que não é o nosso foco, né? O ambiente nacional, né, das notícias, dos jornais aí, televisivos, é muito forte, né? Então, isso aqui é um bálsamo, é um guento. Todo domingo a gente está aqui, né? É outra visão do Brasil, né, Clay? Inclusive, começar, porque domingo, eu digo sempre, a gente tem a ideia de que é o último, é o primeiro dia da semana, já que segunda é o segundo, terça, começar a semana com você, meu irmão, falando de Bezerra de Menezes, que nos traz sempre uma mensagem muito auspiciosa, de renovação, de esperança para todos nós. É um bálsamo e motivo de muita alegria. Bom, então vamos iniciar com a prece. Então, nesse momento, rogamos a Deus, a Jesus, a proteção do alto, para que Luciano Clay e esse entrevistador sejamos intuídos a levar a mensagem de Bezerra com dignidade, com verdade, com amor, e que essa mensagem da noite de hoje toque nos corações que admiram e respeitam o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, pedindo permissão a doutor Bezerra e, acima de tudo, pedindo permissão a Jesus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Luciano, a gente sabe, pela mediunidade responsável, né, de um Divaldo, de um Chico, a ligação, o vínculo do espiritismo até com a Revolução Francesa. Porque muitos espíritos que vieram daquela confusão, daquela época, reencarnaram no Brasil, né? E a Revolução Francesa, eu confesso a você, Luciano, que eu fui um apaixonado pela Revolução Francesa e ainda sei da sua importância, a grandiosidade daquele dístico maravilhoso, né? Liberté, Égalité, Fraternité, né? Aquela tríade maravilhosa. Mas, Luciano, hoje em dia, já homem mais velho, mais amadurecido, eu admiro muito mais a Revolução Americana, que é anterior, né? Porque, para mim, a liberdade ali era mais veraz, era mais autêntica do que aquela coisa muito romântica, explosiva, emocional lá da França, né? Mas a gente vai entrar nesse ambiente. Logo no início aqui, que isso vai chegar na família do Dr. Bezerra de Menezes, né? Eu queria saber a tua opinião, a importância da Revolução Francesa para o mundo. E me desculpe se essa visão minha, né, dessa comparação com a Revolução Americana. Não, Bruno, ela procede, porque, na verdade, claro que, indubitavelmente, a Revolução Francesa teve tanta importância na história da humanidade que, didaticamente, os historiadores resolveram, a partir da queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, que é o início da Revolução Francesa, que se estenderá até o ano de 1799, mas a partir da queda da Bastilha, do ano da Revolução, consignar, definir aquele momento específico como o início de uma nova fase da humanidade. Claro que é uma questão meramente didática do mundo ocidental, que é a chamada Idade Contemporânea, na qual ainda nos situamos, cronologicamente falando. Mas a Revolução Francesa, de fato, se nós observarmos a ação do homem
daqueles que se dispuseram a pôr em prática o ideal da liberdade, igualdade e fraternidade, que é uma questão que nos remete a uma reflexão oportuna, porque o principal a ter a sua experiência naquele contexto, durante esse interregno, esse intervalo de uma década, deveria ser a tentativa de se aplicar aos ideais iluministas, porque o movimento iluminista, que começa no final do século XVII, com John Locke na Inglaterra, assim cognominado de o pai do iluminismo, e que trará na sequência outros tantos pensadores, como Barão de Montesquieu, autor do Espírito das Leis, a obra que vai propor a tripartição dos poderes, que ainda hoje tem uma presença marcante no nosso próprio país, a definição de 3 poderes que se monitoram e que permitem que haja um equilíbrio e não aquela postura anterior absolutista do passado, que foi, aliás, causa principal da Revolução Francesa, na tentativa de derrubar a ação arbitrária do rei Luís XVI da França, naquele tempo, e que, pela exorbitância daquele momento, pelo ódio que se sobrepôs às ideias da fraternidade, o que demonstra o paradoxo, eu concordo com você nesse sentido, acabaram por decapitá-lo cruelmente, como a milhares de pessoas, inclusive ao próprio inventor da guilhotina, o médico Joseph Guillotin, que inventou o processo para que essa mortificação, esse assassínio coletivo, ele fosse mais célere. Ele devia cansar bastante a mão do carrasco com seu machado, então resolveram matar as pessoas em série através desse instrumento macabro. Veja o que é que o homem é capaz. Então eu concordo com você nesse sentido, meu irmão, porque a Revolução Francesa ela vinha para tentar mostrar a viabilidade, a execuibilidade na prática do ideal iluminista. As ideias iluministas, historicamente, nós situamos, portanto, a partir do final do século XVIII, citei século XVII, John Locke, início do século XVIII, vai ter principalmente na França, o berço da cultura do mundo ocidental contemporâneo, é como se fosse a França, a Grécia dos nossos dias, do mundo contemporâneo, em transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Nós vamos ter as ideias iluministas sendo catapultadas, vamos assim dizer, projetadas ao mundo, especialmente à Europa, a partir da França, que era uma vitrine. Então, nós vamos ter Jean-Jacques Rousseau, citei o Montesquieu, o Jean-Jacques Rousseau, pai da democracia moderna ou contemporânea. Nós vamos ter Diderot e D'Alembert, os autores da enciclopédia, a figura sagaz e irônica de François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, que dizia algo que é muito emblemático e está em perfeita consonância com o que prega o Espiritismo. Eu não acredito em Deus, mas não no Deus que os homens fizeram. Eu acredito no Deus que fez os homens. Então, esse homem extraordinário que também dizia, eu posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei até o fim o direito de você emitir sua opinião, o princípio da democracia, do respeito. Então, esses pensadores, entre outros tantos mais, na área econômica, Adam Smith, François Quesnel, eles propuseram uma mudança de rumos da humanidade, com essas ideias que objetivavam combater a autoridade extrema dos monarcas, então, hegemônicos em muitos países, o chamado absolutismo monárquico, chamado também à época de antigo regime. Então, essas ideias vinham para tentar, de alguma forma, se contrapor a essa ação arbitrária, com moldes, com características medievais no mundo em transição. Então, a proposta do lema da Revolução Francesa era extraordinária. De fato, no dia 4 de julho de 1776, porque nós vamos ter uma figura extraordinária, na verdade, 2 grandes almas notáveis que vão, de certa forma, dar o suporte a que George Washington proclamasse, no dia 4 de julho de 1776, a independência dos Estados Unidos, mas 2 gênios que beberam nessa fonte iluminista, que foi Thomas Jefferson e o genial Benjamin Franklin, que, inclusive, aceitava, curiosamente, a reencarnação. Então, eles vão ter uma postura muito madura, e nos Estados Unidos, eu concordo com você, foi algo que, inclusive, chegou até a influenciar a Revolução Francesa, porque foi anterior. Mas o fato de não ter dado certo naquele contexto grave da história da humanidade se deve exatamente em razão da ambiguidade humana, das nossas idiosincrasias, das nossas contradições. Isso acontece até hoje. Se formos analisar até nas nossas posturas, nas nossas ações como espírita. Nós pregamos uma coisa, sabemos aquilo que é belo, que a doutrina teoricamente nos possibilita entender,
com a lógica irretocável, porque também é nessa época que se valoriza o raciocínio, a razão, essa lógica da interpretação de Deus de Voltaire, na visão que ele demonstra ter de Deus, aparentemente demonstrando um certo ateísmo, mas não era ateu, é porque ele pensava em Deus de maneira diferente das dos seus contemporâneos, mas essa valorização da razão, do raciocínio, vai influenciar sobremaneira o nosso professor Hipólito Leão Denis Arrivaio, mais tarde, na metodologia própria, adequada àquele contexto que ele vai lançar mão para estudar a fenomenologia mediúnica de então. Então, concordo com você, querido. Agora, eu digo sempre para os meus alunos de história: liberdade, igualdade e fraternidade. Na prática, muita traição, irmão desconhecido irmão, companheiros de luta, de repente, um entregando o outro, como aconteceu com Maximilien Robespierre na fase do terror da Revolução Francesa. Eu digo sempre, se houvesse uma inversão, em vez de liberdade, igualdade e fraternidade, e viesse primeiro fraternidade, liberdade e igualdade, talvez, o resultado da Revolução Francesa fosse outro. Eu não sei quem foi mais cruel, viu, Luciano? O Robespierre ou Catarina de Médici? Porque, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Há até quem avente a possibilidade de um ser o mesmo, né? Espiriticamente falando. Agora eram jovens maravilhosos, né? O Danton, o Marat. Camille Desmoulins. Segundo o Hermínio, pai da nossa querida Ana Maria, né? O Marat reencarnou aqui, foi o Carlos Lacerda, não é? Carlos Lacerda, o próprio Danton também. Então, nós vamos ter o Camille Desmoulins, que é autor da Marselhesa, né? O hino da seleção francesa, né? Então, nós vamos ter esses personagens importantes, igualmente. Se a gente for puxar o novelo, estava lá Bruno, vai longe. Bruno e Luciano, mas comendo brioche lá no popular. No popular. Luciano. Mas é bom, sabe, Bruno, assim, cortando, e já que nós estamos nesse bate-papo, mas eu acho interessante, isso nunca é abordado, mas tem muito a ver com a história do espiritismo no Brasil, tem a ver com a nossa história, um pouco esse, como diria o Odorico Paraguaçu, gosto sempre de lembrar aquela frase do Bem-Amado, né, do Dias Gomes, no patrás-mente da história, para que nós entendamos o momento em que, por exemplo, o nosso personagem Bezerra de Menezes, o avô dele, que fez parte desse contexto, embora não lutando, mas estava aqui no Ceará, e o pai e o avô que começaram, certamente travaram contato com essas notícias que vinham da Europa. Luciano, a maior prova que esse pessoal veio da França e se encontra no Espiritismo, né? O pessoal está editando uma obra, imagine, Clay, né? Durma com um barulho desse, né? Uma edição do Evangelho segundo o Espiritismo antirracista. Aí eu pergunto, meu Deus do céu, então tinha uma edição do Evangelho racista para ter uma antirracista agora? Então, Luciano, você veja que é o pessoal que veio da confusão lá de trás. Então, nessa ebulição ainda do movimento de ideias. Né? É uma pena. Não, você só tem que lamentar, né? E orar. A gente ora e passar adiante. Meu amigo, Luciano, mas eu queria que você, e como sempre, brilhantemente, você abordou aí sobre a Revolução, e eu queria, antes de entrar na família do Dr. Bezerra, porque é o ano de 1831. Cai o absolutismo, cai Carlos X e vai substituí-lo Luís Felipe d'Orléans, exatamente vinculado àquele ideal da Revolução Francesa, mas agora em 1831. Luciano, só para entender o contexto, foi com a queda do absolutismo de lá que começaram a pressionar, a bater no absolutista Dom Pedro I aqui no Brasil. Foi isso? Exatamente, porque já é a Revolução Francesa, porque aí tem que puxar de novo, na prática, parece que os seus efeitos acabaram sendo, sob certos aspectos, até mais prejudiciais, porque vai aparecer a figura de Napoleão, ele entra exatamente na última fase da Revolução Francesa, a fase do Diretório, a partir de 1799, vai fazer, de princípio, um excelente governo, na fase do consulado, onde vai tirar a França de uma situação economicamente vexatória e colocá-la já numa fase extraordinária de desenvolvimento. E isso vai fazer com que ele, e aí ele começa a se desviar da missão a que veio, fique tão obcecado pelo poder que vai se autoproclamar imperador.
no dia 2 de dezembro de 1804, mesmo ano, aliás, que nasce Allan Kardec, no mês de outubro daquele ano, no dia 3. Então, Napoleão começa, na sua megalomania, a querer conquistar o mundo. Então, ele que fez parte da Revolução Francesa, por isso que você colocou e colocou corretamente, mostrando aí a contradição, que lutou tanto para que essas ideias da liberdade, do controle das ações arbitrárias do monarca através de uma constituição, ele se autoproclama imperador. E a sua derrocada, depois de um longo tempo de avanço e recuo, vai ser em 1815, efetivamente, definitivamente, depois do governo dos 100 dias. E o mundo vai tentar se reorganizar através de um congresso, que vai ser o chamado Congresso de Viena, em que vão se tentar, olha só, depois de todas essas, aspas, perdas de vidas humanas foram ceifadas brutalmente, nós vamos ter uma espécie de recuo ao que era antes da Revolução Francesa, porque são os monarcas absolutistas, com exceção da Inglaterra, que vão tentar redimensionar a Europa nos moldes absolutistas novamente. Isso vai perdurar até a década seguinte, nos anos 1820, embora haja uma revolução liberal e outras tantas mais na Europa, em 1820, chamada Revolução do Porto, que tem a ver com a nossa história do Brasil. Mas em 1830, e na sequência, ao longo do século, vão aparecer várias revoluções de caráter liberal. Essa de 1830, uma outra em 1848, muito importante na França, já de Kardec. Por isso que é importante entender o contexto histórico. E, de fato, querido, em 1830 vai haver toda uma reação àqueles monarcas, como o citado Carlos X, por você, em que, por ser um monarca absolutista, nos moldes dos monarcas anteriores, vai ser colocado no seu nome esse governante que é fácil de memorizar o nome, porque lembra muito um bolo saboroso, né? Que nós conhecemos aqui no Ceará com o nome de Luiz Felipe, né? Então, de fato, ele vai ser afastado do poder, assume Luiz Felipe, e no Brasil nós vamos ter reflexo disso através da ação de Dom Pedro I, que era, ou se tornou, no decorrer da sua governança, um monarca extremamente intransigente, autoritário, embora o seu papel histórico importante. Mas Dom Pedro realmente descambou para esse lado, é muito fácil você constatar isso. Inclusive, foi extremamente cruel no processo da Confederação do Equador, de 1824, onde muitos dos rebeldes envolvidos, que tinham as suas razões pelo descaso em relação às províncias do norte, no caso do nosso hoje Nordeste, entre as províncias Pernambuco, sempre ligado ao Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Então, Dom Pedro vai punir os revoltados, inclusive dessa revolução, ou desse movimento da Confederação do Equador, que visava separar essa parte do Nordeste, cearense, pernambucano, paraibano, etc., do resto do Brasil e formar uma confederação, ou seja, um novo país. Estava o avô do Dr. Bezerra de Menezes, que foi preso, condenado à morte, mas depois, pelos serviços que o avô do Dr. Bezerra de Menezes prestou a Dom Pedro I durante a independência do Brasil, em 1822, a pena dele foi comutada, ou seja, trocada para de degredo perpétuo, de exílio permanente no Maranhão, para onde ele ia quando veio a desencarnar no caminho, em decorrência, muito possivelmente, porque, segundo os registros da época, ele estava tossindo sangue, então, muito possivelmente, devido a uma tuberculose. Então, ele desencarna em 1827. Então, você veja que isso tem a ver, sim. E isso vai provocar, no Brasil, politicamente, um caos que vai se instalar a partir da abdicação de Dom Pedro, no mesmo ano do nascimento de Bezerra de Menezes. Ele abdica no dia 7 de abril de 1831. Dr. Bezerra nasce no dia 29 do mesmo ano. Esse período em que o Dr. Bezerra de Menezes nasce é, Bruno, um dos períodos mais turbulentos da história nacional, chamado período regencial. Eu queria entrar exatamente aí, porque eu tenho uma pergunta relativa exatamente a esse período, Clay. Veja bem, não é? Cai o absolutismo lá na França, cai Carlos X, o Dom Pedro começa a sofrer essa pressão. O querido pai do Dr. Bezerra de Menezes, Antônio Bezerra de Menezes, era um chefe liberal, não é? Um chefe liberal casado com Dona Fabiana, que, grávida de Bezerra, vai ser o 7º filho, né? Ela tinha 40 anos de idade, né? Ele não vai virar lobisomem, aí você explica aí, viu, Clay? 40 anos de idade, né? E eu queria te fazer uma pergunta, Luciano, é aquela pergunta
que eu fico aqui, né? Faço ou não faço? Faço ou não faço, mas vou fazer. Né? Entenda que é com todo o respeito, é para o devido entendimento. Né? Esse chefe do Partido Liberal, pai do doutor Bezerra. Claro, e a gente podia mensurar Antônio Bezerra de Menezes como um coronel da política cearense. Excelente pergunta, Bruno. E isso nós temos sempre que responder a partir do próprio contexto. Nós diríamos que sim, na ideia que nós vamos ter, do que mais tarde, não naquela época, se chamaria de coronelismo, que é algo que vem mais com a República Velha, depois dos Barões do Café, e, sobretudo, já na fase republicana do nosso país, embora esse título, os coronéis, que gosta muito de ler Jorge Amado, na Bahia, na época do Cacau, do romance Gabriela, você vai muito ter aquele título da patente coronel, que vinha dos coronéis da velha guarda nacional. Isso vai ser muito comum em nossa região, principalmente, no Nordeste. Então, essa expressão é posterior, mas a maneira como eles se conduziam, porque esses títulos que eles vão ter de coronel e o filho de capitão, não era propriamente os títulos que mais tarde nós vamos atribuir a esses barões do café ou a esses grandes proprietários rurais da zona, por exemplo, do cacau, aqui vizinho a nós na região da Bahia. Mas era em face da participação, no caso do avô, em algumas comissões militares ou da velha Guarda Nacional, que vai ser uma instituição criada também nesse contexto do período regencial a partir de 1834. Então, muita gente vai ter o título de major, de tenente, de coronel, de tenente-coronel da Guarda Nacional, instituição que hoje não mais existe. Então, questão de status, à época se dava muito essa titulação. Agora, em relação ao que você falou, brincadeiras à parte, mas, de fato, não sendo só filhos homens, né, mas quando eram filhas mulheres, moças, era o sétimo filho, dizia que virava lobisomem. Isso é coisa do nosso Nordeste. No caso, não, foram 3 homens e 3 irmãs, os irmãos mais velhos do doutor Bezerra. Mas o certo é que ele foi o caçula. E o certo também, você lembrou, a dona Fabiana teve Bezerra com 40 anos de idade, imagine, numa região erma, no Vale do Jaguaribe, sem as condições médicas necessárias, sem o hospital, os partos eram em casa. Então você imagina, talvez a angústia, a preocupação dela, do esposo que muito amava, o capitão Antônio Bezerra de Menezes, mas apesar de tudo isso, apesar da turbulência política pelo qual o Brasil, o Ceará, o mundo como todo passava nessa fase, ele nasceu, deu seus primeiros vagidos nessa região abençoada do nosso torrão cearense e vai ser cuidado por 2 pessoas extraordinárias, 2 almas afins, que se entendiam perfeitamente, profundamente evangelizadas na nossa leitura, que são, como dissemos, o capitão Antônio Bezerra e a sua esposa, dona Fabiana de Jesus, uma mulher de raras virtudes que vai desencarnar nonagenária. Ô, Clay, gratidão pela aquiescência sua e falar a verdade, né? Que ele era um coronel da política do Ceará, agora... Era um líder, tinha propriedade, tinha um carisma, tinha uma liderança mesmo, de fato, Clay, você não tem como. Esses eram os tempos onde tinham os maus coronéis e os bons coronéis, né? Como tudo na vida, né? Exatamente, querido. Eu concordo até com o pensamento do médium espiritualista, que eu respeito, embora não conheça a sua obra a fundo, o professor Pietro Baldi, que esteve no Brasil e veio e desencarnou no Brasil, ele dizia que há homens bons e maus, honestos e desonestos em todas as áreas do conhecimento e do saber humano e em todas as religiões, inclusive no espiritismo. Então você tinha os bons e os maus líderes políticos, como nós temos até hoje. O fato é que, aí sim eu posso, pelos documentos de época, a partir do que dizia a população da freguesia do Riacho do Sangue, assegurar que tanto o avô quanto o pai eram pessoas de bem, pessoas que eram dispostas sempre a ajudar os mais carentes e vistos como pessoas extremamente caridosas.
Aliás, é pelo exemplo que se educam os filhos, né? E foi através do exemplo do avô que o doutor Bezerra tanto amou e que mais tarde vai tentar defender a sua memória, a honra da sua memória, por conta de algumas críticas que eram feitas por alguns adversários políticos, e principalmente o pai. O Luciano, mais uma afinidade nossa, né? Sua predileção também, a minha, por esse grande gênio, Pietro Aleorio Baldi, né? Pietro Baldi, esse grande italiano. Eu me comuniquei durante um tempo, Clay, com José Amaral, lá de Niterói, da Fundapo, Fundação Pietro Baldi, um dos biógrafos, uma pessoa maravilhosa. Pietro Baldi dizia, né, Clay? Só existe duas religiões em essência, a do bem e a do mal. Né? Você encontra esses dois Exatamente. em todos os lugares. Né? Meu amigo, mas, Clay, vamos lá. Aí a pergunta, o ambiente que Bezerra vai nascer. Né? Em 1831, a gente imagina, Clay, um espírito de escola vai reencarnar. A gente quer que ele reencarne num ambiente de uma psicosfera maravilhosa, e foi, mas também num ambiente material propício, né? A tudo de bom, de beleza, de bondade, de sabedoria. Mas o que acontece é que, logo 4 meses depois do nascimento do menino Bezerra, vai explodir naquela região um conflito aterrador, Clay, que é a rebelião de Joaquim Pinto Madeira, né? Que, segundo, eu queria que você falasse sobre isso aqui, segundo os seus amigos historiadores, foi o mais sangrento conflito da história do Ceará. Então, veja bem, 4 meses de vida tem Bezerra, já vivendo num meio, mas num contexto desse. Fale sobre esse conflito aí, nesse momento em que vê o mundo, um espírito de uma beleza tão grande, e encontra uma realidade dessa magnitude. Como sonhe acontecer com todas as grandes almas que vêm à Terra para o desempenho de uma missão extraordinária, não vão encontrar facilidades. Aliás, todos seguem o exemplo do maior de todos os espíritos que já pisou na Terra, que é Jesus, que desceu à Terra exatamente num dos momentos mais difíceis da história da humanidade, em que o Império Romano subjugava outras nações, e na região dificílima, numa sociedade patriarcal, preconceituosa por excelência, que era a região da Palestina, no Vale do Jordão. E foi naquela região que Jesus optou por descer. E por conta da miopia espiritual das pessoas que ali viviam, nós sabemos o desfecho da história breve, mas revolucionária dele, de 33 anos. O que é que aconteceu por conta da nossa incompreensão à sua mensagem. Então, Bezerra vem, certamente, tem todo um componente espiritual, porque uma alma dessa, para a dimensão, na minha opinião, como historiador, pesquisador, e que se pode constatar pelo que ele legou ao movimento espírita, para uma missão desse porte, mas não só no espiritismo, porque Bezerra, como nós já conversamos em outras oportunidades, inclusive na área política, que nós vamos ainda ter a oportunidade de conversar mais amiudadamente, mas o fato, meu querido, é que Bezerra de Menezes veio para uma missão em nível nacional. Ele vai sair do interior do Ceará e vai ter uma projeção na capital do Brasil, no município neutro, que era o Rio de Janeiro, e nós vamos ver o que esse homem fez na ciência, na política, na ecologia, na abolição da escravatura, etc. Então, portanto, ele vem num momento grave que, de fato, no mesmo ano do seu nascimento, eclode esse conflito na região do Cariri, no sul da então província, hoje estado do Ceará, comandado pelas milícias do coronel Pinto Madeira, que, aliás, é o nome de uma rua aqui próxima do centro de Fortaleza, e que recebeu o apoio de um vigário, de um padre vigário da cidade de Martim, da cidade de Jardim, melhor dizendo, do interior do Ceará também. Então, os dois se envolveram nesse conflito. Alguns historiadores, de fato, pontuam, eu até concordo, que foi um dos conflitos mais sangrentos, porque eram lutas diretas. Imagine, a apreensão, Bruno, o terror, a angústia, por exemplo, no Riacho do Sangue, que é uma região mais próxima do Cariri, é porque naquela época nós não tínhamos nem a imprensa ainda devidamente constituída no Brasil, embora a imprensa já tinha vindo com Dom João VI, mas as pessoas tinham dificuldade de acesso às informações, o telégrafo era muito raro, etc.
Então as pessoas ficavam sem saber o que estava acontecendo, demorava tudo a chegar em termos de notícias. Então você ficava naquela expectativa angustiante: o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer comigo? O que é que está se sucedendo no Cariri? Quantas cabeças rolaram? Quantas pessoas morreram? Então tudo isso, de fato, deve ter, de alguma forma, gerado uma inquietação tremenda na família Bezerra de Menezes. Assim sendo, nós vamos ter esse conflito. O fato é que, coincidentemente, aspas, né, poucos meses após a descida do Dr. Bezerra, no ano seguinte, nós vamos ter a paz restabelecida à sua província, ao seu torrão natal, certamente para que ali ele pudesse, em breve, ter uma infância mais tranquila ao lado dos pais carinhosos. Luciano, o Bezerra de Menezes, jovem ainda, aos 26 anos já, vai fazer um trabalho a pedido, um trabalho historiográfico, onde ele vai impressionar, porque todos esses fatos que você acaba de narrar, impressionante como ele conhecia profundamente essas lutas todas da região. Ele, como historiador, com apenas 26 anos de idade, não é isso? Exatamente. E é uma faceta, Bruno, que nós passamos a conhecer a partir das pesquisas. Era totalmente desconhecida do movimento espírita. Embora o Dr. Bezerra tenha, quem tem a oportunidade de ler os seus romances espíritas, muitos ainda inéditos, uma vocação inata para a historiografia e para a geografia. Tanto é que ele foi sócio correspondente da Sociedade de Geografia de Lisboa. Então, assim que ele conclui a faculdade de medicina, em 1856, para ganhar também algum recurso, porque ele recebe por isso, é interessante, ele foi contactado por um francês admirável, que era um litógrafo, um dos precursores da fotografia aqui no Brasil, chamado Auguste Sébastien Sisson, ou Sebastião Sisson, que deu uma grande contribuição à cultura nacional, e o Sisson resolveu organizar uma obra que viria a lume em 2 volumes. Hoje, quem quiser pode, inclusive, ler de casa, acessando aí a Biblioteca do Senado Federal, essas obras e as que foram escritas pelo Dr. Bezerra de Menezes, porque o Sisson publicou em 2 volumes uma obra intitulada Galeria dos Brasileiros Ilustres. E ele encomendou grandes personagens da vida política nacional, escritores. O próprio José de Alencar escreveu alguns artigos, inclusive um sobre seu pai, o senador homônimo José Martiniano de Alencar. Nós vamos encontrar outros tantos personagens da época sendo contactados para escrever. E Bezerra escreveu 17 biografias, inclusive a biografia sobre o imperador Pedro II. Então, essas biografias, elas permitem a você, e é muito bom para o historiador, claro que com a linguagem de época, a visão que ele tinha da história oitocentista, você percebe o talento do Dr. Bezerra de Menezes, uma abordagem romanceada, que, aliás, é um trabalho que eu digo para você, nós pretendemos fazer no futuro, História do Brasil, segundo Bezerra de Menezes. Né? Então, dá para você montar a história do Brasil com as palavras dele. Então, estou tentando, já há algum tempo eu venho fazendo esse trabalhinho de seleção de partes da história do Brasil, não só através dessas obras, como também de alguns romances históricos do Dr. Bezerra de Menezes, em que ele fala com conhecimento admirável a respeito de fatos da nossa história nacional. Luciano, combinei com você, pessoal, fiz um pedido a Luciano que a gente ia abordar esse ambiente político de 30 e 40, mas eu pedi a Luciano, eu não quero entrar na biografia de Dom Pedro II, né? Porque eu não sabia. Bezerra de Menezes escreveu uma biografia sobre Dom Pedro II e que merece um programa especial, 1 hora inteira da gente abordar aqui, né? Mas eu queria lhe fazer uma pergunta de historiador para historiador. Só que o historiador não sou eu. Historiador para historiador é Luciano e Bezerra, né? Meu amigo, veja bem, ele, aos 26 anos, ao escrever essa biografia, ele mostra um conhecimento profundo sobre a conjuração mineira, tá? Sobre a transferência da família real para o Brasil, sobre a elevação da colônia brasileira unida a Portugal e Algarves, o ambiente da regência, o golpe da maioridade, aquele contexto todo do imperador jovenzinho. Ele tinha apenas 6 anos a mais, não é, Luciano, que o imperador.
Aí eu queria lhe perguntar, Luciano, né? Uma pergunta rápida e uma resposta rápida para eu lhe fazer a pergunta que eu quero fazer. Você se tornou um historiador de fato com que idade, Luciano? Com 25 para 26 anos, porque eu vinha de outro curso, né? Nós fizemos geologia e posteriormente administração de empresa, e por diletantismo eu optei por fazer história, então eu comecei minha ação como estudioso da ciência de Heródoto, exatamente também na transição dos 25 aos 26 anos. Quando também comecei já a lecionar e a fazer minhas primeiras pesquisas. Eu lamento muito. Se eu soubesse na consciência desperta que ia conhecer você um dia, eu não tinha feito geografia, teria feito história. Mas o doutor Bezerra amava geografia, viu? Luciano, mas vamos lá, veja bem. Olha a pergunta que eu quero te fazer. Quer dizer, o Bezerra, como grande historiador, né? E a gente vai ver isso semana que vem, biografia formidável de Dom Pedro II. Luciano, essa descoberta do doutor Bezerra, historiador, foi logo no teu início de caminhada espírita ou foi a posteriori no decorrer das pesquisas? E me diga a emoção do historiador Klein de descobrir esse homem que você admira, ama e respeita tanto, historiador como você. Querido, foi algo realmente que nos surpreendeu, mas é exatamente nesse tempo em que nós, no início dos anos 2000, começamos a aprofundar as pesquisas, por isso a necessidade da paciência em relação à estruturação de qualquer trabalho biográfico que você vinha fazer. Lá em 2005, foi quando nós descobrimos efetivamente, a partir de uma pista que nós encontramos no dicionário biográfico, em que tinha uma informação do J. Velho Sobrinho, um dicionarista conhecido, ele foi o primeiro a sinalizar que o Dr. Bezerra de Menezes havia escrito sobre alguns vultos do Império, na obra do Sisson. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, como se diz. E aí depois fui ver também no outro dicionarista, Tancredo de Moraes, que era da década de 20, que ele falava a mesma coisa, acrescentando, inclusive, as 17 biografias, eram 16, ele coloca 17, uma outra biografia que ele também escreve, por um vulto do Império, pelo qual eu tenho uma profunda admiração, que é José Bonifácio. Então ele escreve também uma biografia de José Bonifácio, porque José Bonifácio e Dona Leopoldina, a esposa de Dom Pedro I, para mim, na minha opinião como historiador, foram os dois grandes articuladores do processo da nossa independência política. Dom Pedro deu grito, tem toda a sua história, tem toda a sua importância, com todo respeito, mas o patriarca da independência e essa mulher extraordinária, esquecida de todos, cunhada, aliás, né, de Napoleão Bonaparte, que ela era irmã da segunda esposa de Napoleão Bonaparte, Luísa, da França, né? Então, ela, a imperatriz, né, que estava já em exílio, então ela foi realmente a mãe de Dom Pedro II, né? Aliás, Dom Pedro puxou a mãe, fisicamente, e em termos de comportamento, a admiração pela cultura, etc. Ele herdou isso da mãe também, pela afinidade da mãe, que ele praticamente não conheceu, né? Porque ela desencarnou quando ele estava com 1 aninho de idade. Isso a gente vai falar depois. Então, querido, realmente, Bezerra, para mim, quando eu tive essa descoberta, foi algo que me tocou fundo o coração. Eu nunca me esqueço de um momento assim de grande emoção particular. Naquela época, eu tinha um vínculo, e ainda tenho, só que hoje mais espiritual, com o saudoso querido amigo Eduardo Carvalho Monteiro. Eu fui com o Eduardo, para mim foi uma grande referência, uma pessoa que me abriu as portas no sul do Brasil, para que nós publicássemos os primeiros trabalhos sobre Viana de Carvalho, sobre Bezerra de Menezes, ao lado de Lamartine e Palhano Júnior. Mas o Eduardo ele estava hospitalizado, depois de, inclusive, sair daqui do Nordeste. Ele tinha feito uma atividade em Natal, Rio Grande do Norte, voltou a São Paulo e adoeceu. Entrou em coma, inclusive relatou isso para várias pessoas, inclusive para mim, por telefone. Falei com ele poucas horas antes dele partir, e ele relatou uma experiência de quase morte, em que ele teve a oportunidade, porque ele era admirador e biógrafo do Leon Denis. Então, na hora extrema dele, ele disse que viu o Leon Denis e falava para mim, chorava com emoção, né? E quando o Eduardo Carvalho Monteiro, que foi o fundador da Liga dos Pesquisadores, Historiadores, da qual eu tive a oportunidade de participar como um dos fundadores, éramos 4, 5 só participantes iniciais da Liga, que
eu digo sempre, era meio anárquica, né, no sentido filosófico, ela não tinha uma diretoria constituída, mas o fato, meu bom irmão, é que o Eduardo, eu disse para ele, para ver se eu animava, ele ainda no hospital, eu disse, Eduardo, eu acabo de descobrir uma coisa muito interessante, o doutor Bezerra de Menezes escreveu 17 biografias sobre vultos do Império. Ele disse, Luciano, pelo amor de Deus, junte isso aí e vamos publicar, porque nessa época ele estava com um projeto pela USE de São Paulo, em parceria com a Madre, essa editora espiritualista, mas que tinha uma parte que tinha um selo espírita. E ele estava publicando assim, quase que afoitamente, tem vários livros dele publicados. Só que, infelizmente, não deu tempo. Eduardo desencarnou, né, naquele mesmo ano, poucos dias após esse nosso contato, mas foi um momento assim que eu guardo com muito carinho na memória e no coração. Bom, pessoal, então a gente deixou aqui o aperitivo para todo mundo vir no domingo, né? Vai ser um programa um pouquinho mais demorado, de 1 hora, né? A gente sempre faz uns 40 minutos, 40 e poucos minutos, né? Sobre essa biografia que eu digo a vocês que é fantástica, né? Fantástica, do Dr. Bezerra, uma biografia sobre Dom Pedro II, né? Eu acho a vibração dos dois até parecidas, viu, Luciano? Do Dr. Bezerra com esse homem de bem maravilhoso, Dom Pedro II, né? Luciano, mas vamos embora. Antes da prece, eu queria te fazer uma pergunta que me ocorreu. Pessoal, eu e Luciano, a gente é amante do esporte bretão, né? A gente é amante do futebol, a gente gosta muito de futebol. Luciano, eu quero ver se a gente está em sintonia. Meu amigo, eu adoro o Lionel Messi da Argentina, né? Mas, Luciano, eu fiquei tão feliz essa semana porque a Arábia ganhou para a Argentina. Você ficou feliz também, Luciano, com a derrota da Argentina para a Arábia? Aliás, eu sou apaixonado por futebol, torcedor do Ferroviário. É bom a gente mostrar. Dr. Bezerra também era desportista, viu? Tinha um esporte que ele gostava. Outro dia nós falamos a respeito disso. Então, isso faz parte. Eu adoro futebol, joguei futebol, conheço a história do futebol. E é claro, né, que isso é aquela rivalidade saudável entre nós e os nossos irmãos aqui do lado, né? O Brasil sempre quer ganhar, né? Embora eu fiquei até compadecido quando vi que a Arábia tinha vencido, eu fiquei realmente surpreso. Mas ainda há chance para eles, né? Quem sabe, dependendo aí do resultado que vem com os outros que estão na chave, né? O México e tudo mais. Mas eu intimamente você fica satisfeito, né? Porque tem essa rivalidade, mas por outro lado me deu aquela dó, né? Vendo a cara do Messi, o rosto dele sofrido, que é um excepcional jogador. É um gênio. É maravilhoso. Luciano, como diz aquele narrador odiado e amado, né? Ganhar é muito bom, mas ganhar da Argentina é melhor ainda. Olha, para mim, até os outros ganhando para a Argentina é muito bom também. Estou brincando, a Argentina. Tá bom, meu. Luciano, tu faz a prece final. Fácil, querido. Amigo Jesus, nesse clima de descontração, de alegria, de fraternidade, nós finalizamos mais um dos nossos encontros dominicais, em que temos sempre a oportunidade de falar com alegria da vida, da trajetória existencial de teu dileto mensageiro Bezerra de Menezes. Ampara-nos, Senhor, em nossas intenções sinceras de mais e melhor servirmos a causa do bem e permite que possamos, em nossos lares, neste momento, de alguma forma, direta ou indiretamente, através desta reunião virtual, sentirmos as tuas doces, suaves vibrações, que possam nos ensejar o refrigério da alma, o lenitivo às dores que porventura carreguemos, renovando assim no nosso íntimo a esperança e a certeza de que dias melhores virão. Guarda-nos, amigo divino, na tua paz, ser conosco hoje e sempre. Assim seja. Bem, pessoal, semana que vem, domingo, venham aqui a biografia de Dom Pedro II por Bezerra de Menezes. Né? Esse programa de hoje eu quero dedicar à minha mamãe, Eva Tavares, que habita o plano espiritual. Mamãe, te amo. Não sinto tua falta porque você está presente, mamãe, na minha alma, no meu coração. Meu querido Luciano, se a gente fosse católico, eu ia dizer para a gente ter cuidado com o castigo, viu?
E vai que a gente mete os camarões, aí a coisa vai ficar. A zebra está solta. Beijo na alma, Luciano. Até domingo. Um beijo, meu filho.